pensando um pouco nesse assunto e eu acho viável nós tratarmos na noite de hoje. Gênesis 15, a partir do versículo 11, vamos ler só o 11. Diz assim: E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Diga amém. Amém. Eu quero falar com base no tema defendendo o que é de Deus. Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de pensar com os irmãos na noite de hoje. Defendendo o que é de Deus. E aí, irmãos, nós vamos ter 5 lições, ou 5 ações de defesas que nós precisamos ter. Mas nós precisamos primeiro entender aqui o que está sendo abordado no capítulo de número 15. Nós vamos ver, irmãos, que Deus sempre fez promessas a Abraão, desde a chamada lá no capítulo de número 12. Deus é um Deus de promessas e é o Deus que fez diversas promessas a Abraão. Abraão foi um homem beneficiado por Deus. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, Deus cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus promete e cumpre. Você pode verificar o nome do Senhor? E não é diferente no capítulo de número 15. No versículo de número 1, Deus inicia fazendo uma promessa a Abraão. Ele diz: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus faz mais 2 promessas. Ele diz: olha, Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou a tua defesa. Quando nós falamos de escudo, nós falamos de defesa, proteção. Deus está falando para Abraão: eu sou o Deus que te protejo. Aleluia. Eu sou o Deus que te guarda. E ele diz para Abraão que ele era o grandíssimo galardão de Abraão. Quando nós falamos de galardão, irmão, nós falamos de herança, nós falamos de benefício, nós falamos de prosperidade. Deus está falando para Abraão: eu sou o teu benefício, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é o Deus que nos guarda, que nos protege, mas é o Deus que nos abençoa também. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Porém, irmãos, assim como nós, Abraão tinha sonhos. Abraão tinha sonhos. E o maior sonho de Abraão, ou de Abraão neste momento, era ter um filho. A Bíblia diz que ele já era avançado em idade. Sarai, sua esposa, ela era estéril. E em sua casa ele só tinha um mordomo, Eliezer. E Deus, nesse diálogo com Abraão questiona: Senhor, eu não vou ter uma posteridade. O Senhor disse que eu vou ser pai de uma grande nação, mas como eu serei pai de uma grande nação se dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu não tenho um filho? E aí, irmãos, nós vamos ver a resposta de Deus no versículo de número 4 e o versículo de número 5. Diz assim: Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aí Deus na sua soberania, no seu poder, ele faz um convite para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui para fora, Abraão. Versículo 5: Então levou-o para fora e disse: Olha agora para os céus
e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Abraão está tendo um diálogo com o Senhor dentro da tenda. E ele questiona o Senhor que ele seria pai, como ele seria pai de uma grande nação, se nem filho gerado dele ele tinha. E Deus fala para ele: olha, esse moço não será o teu herdeiro, você terá um herdeiro que sairá de você. E como você não entendeu, Abraão, ainda a grandeza que eu tenho preparado para você, vem aqui para fora. Saia debaixo da sua tenda para entrar debaixo da minha tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, irmãos, Deus falando para Abraão: conta as estrelas do céu, se as pode contar. E eu acho que Abraão, se fosse que nem eu, ele seria ousado. Abraão deve ter começado, se fosse eu começaria a contar. Abraão deve ter começado a contar 1, 2, 10, 50, 100, 300, 500, até perder a conta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as coisas de Deus, irmãos, são assim. As coisas de Deus são grandes, são infinitas, são incontáveis, inimagináveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fala para Abraão: vem aqui para fora, conta aí, Abraão. E ao ouvir isso, irmãos, Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu. Veja o verso número 6, diz assim: e creu ele no Senhor, e Abraão creu no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ao ouvir isso, Abraão creu e colocou isso para ele como justiça. Essa justiça aqui, irmãos, é que Abraão colocou essa promessa como base para a vida dele. Abraão colocou essa promessa como esperança para a vida dele. Abraão colocou essa promessa como verdade para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus prometeu algo para você, tenha isso como base para a tua vida, como esperança para a tua vida, como verdade para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto que, quando nós vemos Deus pedindo o filho de Abraão, Isaque, como sacrifício, qual foi a resposta de Abraão lá no pé do monte, quando os moços disseram: o senhor vai subir e tal, o que vai acontecer lá? Vocês lembram da resposta? A Bíblia diz que Abraão disse para os moços: fiquem aqui, porque eu e o moço iremos subir, iremos adorar e iremos descer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa, irmãos, para Abraão era uma verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão estava experimentando da esperança vinda de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você saia daqui esta noite com esperança, crendo nas promessas de Deus, porque o que Deus te prometeu é verdade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Tenha isso como base para a tua vida. Um ser humano, irmãos, mesmo não sendo crente, quando ele não tem esperança, quando ele é desprovido de esperança, irmãos, ele é um moribundo. Já viu uma pessoa sem esperança, sem ânimo de vida, irmãos? Aí no meio secular, onde é que nós vivemos, você vê, é aquela pessoa apática, aquela pessoa anêmica, aquela pessoa que não tem mais vontade de conquistar nada. Ela não tem nada e ela não sente mais vontade de conquistar nada. Nós precisamos sair daqui esta noite com a nossa esperança renovada. Se Deus já te deu, você pode ter muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se a promessa ainda não foi cumprida, receba ânimo aqui esta noite e saia acreditando, tenha isso como base para a tua vida. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Então Deus lembra Abraão, irmãos, porque Deus faz assim, viu? Quando a gente começa a esquecer daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez, Deus nos lembra. E aí Deus, irmãos, Ele faz Abraão lembrar da promessa lá do Gênesis 12. Versículo de número 8 diz assim: e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que herdá-la? Porque no 7 ele fala assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E aí Abraão falou assim: o Senhor disse que o Senhor vai me dar, mas como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? Aí Deus
vai mostrar para Abraão. Aí, observe a ordem de Deus para Abraão no versículo de número 9. Ele disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. Então Deus falou assim: vou te mostrar, você vai entender. Eu quero que você sacrifique para mim. Prepara aí os animais. Você vai pegar uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. A bezerra, a cabra e o carneiro, eu quero que você corte no meio, separe uma banda para cada lado, deixe uma de frente com a outra, mas as aves, as pombinhas, você não corte. E deixa aí, sacrifício para mim. Deixa aí, Abraão. Eu vou fazer você entender como que eu velo pela minha palavra. Era um sacrifício de Abraão para Deus, irmãos. Porém, Abraão, irmãos, ele precisava ter uma ação diante daquele holocausto, diante daquele sacrifício. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão faz isso e Deus não consome, o que aconteceu? Algumas aves desciam e tentavam comer daquele despojo, daqueles animais, daquelas carnes, se alimentarem. É normal. Então você vai ver, quando algum animal morre, o que acontece, irmãos? Aí no interior, onde tem muito mato, fazenda, os corvos, né? Já vem, já fica tudo ali, querendo comer, não é isso? Então aquelas aves tentavam chegar ali para comer daquilo que Deus havia dito para Abraão preparar para ele. Então Deus, entenda aqui, isso aqui é muito forte, irmão. Deus confiou algo para Abraão, e Abraão tinha que defender aquilo que era para o Senhor. Abraão não fez aquilo para ele, fez para Deus. Mas as aves, os invasores, estavam tentando tomar aquilo que era do Senhor. Então Abraão ficou por horas ali diante daqueles animais, diante daquele sacrifício. E quando as aves vinham para querer tomar aquilo que era do Senhor, a Bíblia diz no versículo 11 que as aves desciam para comer os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão defendia. Aquelas aves desciam e Abraão tinha que ficar espantando elas. Aquelas aves vinham para tomar aquilo que era do Senhor, e o Abraão tinha que ficar. Irmão, foi o dia inteiro. Aquela batalha foi o dia inteiro. Aleluias! E Abraão não podia sentar, não podia descansar, não podia dar uma saidinha da posição. Ele tinha que ficar ali, zelando, defendendo aquilo que era para o Senhor. Aleluias! E nesta noite, oh, glórias a Deus, Deus confiou algo para nós. Deus confiou algo para você. E você está defendendo? Os invasores, irmãos, aquelas aves, espiritualmente falando, são as ações de Satanás contra a promessa, contra aquilo que outrora Deus nos presenteou. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Então Deus confiou algo a Abraão, e a Bíblia diz que ele fica até o pôr do sol. E aí no versículo 12 diz que ele cai em sono, ele fica com sono, e aí o Senhor se revela a ele e mostra para ele. O Senhor revela para ele até os 400 anos daquela escravidão. Mas, irmãos, eu quero me deter aqui nessa ação de defesa de Abraão.
cinco coisas que eu e você precisamos defender. O Senhor nos presenteou com essas 5 situações. E você precisa defender. O Senhor confiou em você. Deus confia em você. E é você que precisa defender. Então, primeiro, irmãos, o Senhor confiou a nós defendermos o genuíno Evangelho. Defendemos o Evangelho de Deus. O Senhor confiou a mim. O Senhor confiou a vocês. Porque foi revelado a mim, mas foi revelado aos irmãos. E nós precisamos defender o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, por favor, Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1. E o versículo de número 16. Diz assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Paulo está se proclamando um apologeta. Paulo está dizendo assim: eu sou um defensor da doutrina. Ele está falando assim: as prisões contribuíram. Nas prisões, nas lutas, eu me coloquei como defensor do Evangelho. Tem gente que vive na igreja, participa dos conjuntos da igreja, participa dos cultos semanais, dos cultos dominicais, por que não dizer, participa da ceia do Senhor, mas não defende o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos até se camuflam para que ninguém saiba que ele é crente. Alguns se apresentam como evangélico. O que você é? Eu sou evangélico. Porque evangélico é uma palavra light. Quando você fala eu sou evangélico, as pessoas vão pensar: deve ser alguma igreja da parede preta, alguma igreja tranquilona, né? Eu sou evangélico. Poucos de nós se apresentam como eu sou crente. Essa palavra crente já está caindo no desuso. Sou evangélico. Alguns dizem eu sou cristão, que deve ficar mais fácil, né? Mas aí o cristão ele pode ser segundo Allan Kardec, segundo o catolicismo, né? São poucos os que defendem o Evangelho. São poucos os que se opõem contra aqueles que se opõem ao Evangelho. Então Paulo está dizendo assim: eu sou um defensor da sã doutrina. Na carta a Timóteo ele diz: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Seja um defensor do Evangelho, porque fazendo assim salvará tanto a ti quanto a todos que te ouvem. A defesa do Evangelho traz salvação. A defesa do Evangelho traz libertação. Assim como Abraão defendia aquele sacrifício ao Senhor, eu e você precisamos nos colocar na posição de defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é quadrado. Você não pode fazer nada. Eu posso fazer tudo. Tudo aquilo que convém e agrada ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui esta noite defendendo o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, irmãos, segunda coisa que nós precisamos defender, irmãos, que Deus te deu e você precisa defender.
Deus te deu e você precisa defender. A segunda é a família. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família. E você precisa defender a sua família. Você precisa defender a sua família. Você precisa blindar a sua família. Os pais, os homens, têm a função sacerdotal dentro do lar. A sua obrigação como homem é defender a sua família. É ensinar os valores cristãos à sua esposa e aos seus filhos. Família, irmão, biblicamente falando, eu sou da família da minha mãe. Mas a minha mãe não é da minha família. É uma verdade que a gente precisa começar a aprender. A minha família é constituída por mim, pela minha esposa e a minha filha. Eles são a minha família. Eu faço parte da família da minha mãe e do meu pai. E deixará o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua esposa e se tornarão só uma família. Uma família. Então a sua responsabilidade maior é a tua casa. Dá para glorificar o nome do Senhor, irmão? Pastor, mas aí eu deixo minha mãe de lado? Não. A Bíblia diz que você precisa. É uma ordem honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Mas a tua família é você e tua esposa. Do Danilão aí, ó, é a Tamires. Pega a tua bênção e siga. Irmãos. E você precisa blindar. Irmão, nós precisamos blindar as nossas famílias em tudo. Viu? Até em briga entre parentes. Irmão. É um problema. Família é uma bênção. Parente também. No mínimo 10 km para frente. Dá problema, não dá problema, irmão? Vai só lá na minha casa. Não, né? Lá na sua também, né? Aí a mãe se mete, o irmão se mete, aí a prima lá não sei da onde se mete, a tia se mete, não é? Aí tem aquelas panelinhas, né, irmão? Porque assim, a família é o seguinte, os que estão mais tempo, eles são aquela panelinha. Então, a cunhada, que é lá do irmão de 220 anos atrás, ela é mais apegada com a sua mãe. Aí a sua mãe vai querer falar da fulana, e aí aquela sua tia já tem um problema com aquela fulana. Aí ela fala assim, mas não presta mesmo, viu? Não presta mesmo. É problema. Mas você tem que blindar a tua família, você tem que defender a tua família. Você tem que ser macho, tem que ser homem, sacerdote. Chegar na tua esposa e falar assim, ó, você vai ficar no teu lugar, na tua posição. Você não vai rebater, você vai ficar quieta. Mas aí tem umas mulheres, principalmente a nossa geração, né? Nossa geração, irmão. Tá gravando, né, Felipe? Deixa gravar, hoje vai gravar. A nossa geração é umas mulheres bravas, irmão. Umas meninas bravas, gente. Umas meninas bravas, né? Quer bater boca, quer falar, e briga com o marido, e briga com a sogra, e briga com a tia, e briga com as primas. Irmão, e Satanás está só ali, vou fazer um furdunço aqui, vou acabar com tudo. Irmão. Mas você tem que blindar a sua família. Tem que defender a sua família. Vai defender como? Alisando? Passando a mão na cabeça? Não, falando a verdade. Você está errada, fulano. Mas tem uns maneiros frouxos que não tomam uma posição, que não defende a família. O que é certo, e o que é errado, é errado. Diga amém. Amém. Nós precisamos, assim como na parábola, edificar a nossa casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Porque quando vier esses ventos, irmãos, e esses ventos não são só ventos vindos do diabo, não. Tem hora que você
É você que cria a tempestade. Viu aquele dia de Jesus? Viu aquele dia de Jesus? É você que cria a tempestade e ainda dá crédito para o diabo. É você quem cria a tempestade. De vez de você ficar quietinho, encher tua boca de água e orar, coloca um hino, né? Mas não coloca o hino da Flor de Lis, não. Coloca outro hino. Varões, se ela começar a colocar o hino da Flor de Lis, vocês fiquem espertos. Mas não, quando ela começar, irmão, vai orar, irmão. Não é? O marido tem que saber a hora de falar com a mulher, né, irmão? Tem que saber a hora de chamar atenção, de instruir, não é? Aí o vendaval, irmão, você que cria, não é, Benê? O vendaval é a gente que cria, tem hora que o vendaval é a gente que cria. Aí vem aquele vendaval, a sua casa não está embasada na rocha, bateu o vento, o que acontece? Vai desmoronar. Mas o Senhor está abrindo os teus olhos aqui esta noite, para dizer, a sua posição de um sacerdote, instrua a tua esposa, instrua a tua mãe, instrua a tua sogra, instrua os seus irmãos, a seus cunhados, as suas cunhadas. É função. E a mulher precisa ser sábia. A mulher sábia, ela faz o que, irmãs? Não, fala alto agora, fala alto que agora é a vez deles, vai, vou neles agora. Edificar, agora vocês falam alto, dá tudo sorrisinho, né? Todo mundo dá sorriso, né? Cada maravilha, né? Mas a tola destrói, derruba. A senhora precisa saber como se portar, a senhora precisa dar um exemplo. Você, minha jovem, precisa dar um exemplo. Você está casada, você está casada. Tu está vivendo 14 anos com ele, eu no meu caso, né? 14 anos, eu vivi 38 com a minha mãe. A Cristiane está só 14 comigo. Mas você está casado há 3 anos, 4 anos, quer proibir o marido de ver a mãe. Fala que o marido é dominado pela mãe, às vezes é. Tem uns boca aberta aí que não tomam a posição de sacerdote, né, irmão? Vou falar tudo hoje. Vou falar tudo hoje. Aleluia. Tem que vigiar, irmão. Defenda a tua família, mas defenda com a verdade. O diabo não está brincando em relação a famílias. O diabo está destruindo famílias. O diabo está vindo de fronte e guerreando de frente com as famílias. E a maioria das nossas famílias não estão estruturadas biblicamente falando. Lamentavelmente, as nossas famílias não estão estruturadas biblicamente falando. Os devocionais acabaram. As leituras bíblicas em marido e mulher acabou. Os pais não oram mais com os filhos. Mas nós precisamos resgatar isso de volta. O Senhor, oh aleluias, oh aleluias. O Senhor confiou algo a você. Ele confiou a você a defesa da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé e defenda a sua família. Diga amém. Amém. Terceira, irmãos. Terceira coisa que nós precisamos defender. Terceira ação, terceiro benefício. Terceiro compromisso que Deus nos colocou nas nossas mãos para nós defendermos a nossa igreja. A nossa igreja, a nossa denominação, a nossa congregação local. Foi Deus que te trouxe para cá. Vou repetir, foi Deus que te colocou aqui. Uns trouxeram lá de Parelheiros, não, né? Era onde lá? Emelino Matarazzo, olha aí, irmão. Sabe lá onde é aquela expressão onde o Judas perdeu a bota? Emelino é um pouquinho mais para lá ainda. É um pouquinho mais para lá. Trouxe para cá. Tem um que. O Vinícius e a Camila moram na Santa Cecília. Vem congregar aqui. O Cícero e a Luciana moram lá em Caieiras. Vem congregar aqui. Hein, irmãos? Foi à toa? Não! Foi Deus que trouxe vocês para cá.
defenda a sua congregação. Não, aí sabe o que acontece, irmãos? Aqui acontece de vez em quando. Acontecia mais, hoje eu cortei esse negócio aí, e aí agora não está acontecendo nada. Trocava os cultos daqui para ir em outros cultos. Lá na igreja da irmã Maria da Revelação, na igreja do pastor João Labareda. Não, honra aqui, ó. Defenda a tua congregação. A tua congregação é o melhor lugar do mundo depois da tua casa. É a tua casa, a tua congregação, e logo mais será o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Defenda a sua congregação. Defenda o conjunto da sua congregação. Hã? Diga amém. Amém. Vamos ler aos Hebreus. Aos Hebreus 10, 25. Aos Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Então tem alguns irmãos que têm esse costume. Deixa a congregação. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. O número de desigrejados hoje é gigantesco. Graças a Deus o déficit aqui é pouco. Mas quantos irmãos têm me falado, pastores têm me falado de alguns irmãos que não voltaram a congregar. Por quê? Porque nunca defenderam a congregação deles. Nós precisamos amar este lugar aqui, irmãos. É um pedacinho reservado do céu para nós. Defenda a tua igreja, defenda a tua congregação. Ame a tua congregação. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Porque isso aí é costume de alguns. Virou rotina. Nós estamos virando pentecostais católicos. Irmãos. Tem crente que só aparece de domingo. Está parecendo eu há 18 anos atrás, quando ia uma vez no ano na missa. Crentes dominicais, crentes católicos. Só vão no culto de domingo. E são pentecostais, porque tem uns que falam até línguas. Eu não sei como é que funciona esse negócio. A pessoa não aparece na terça, não aparece no culto de oração, não aparece na escola dominical e aparece no domingo. Aí no domingo, irmão, ela consegue chegar, ela é muito crente. Tem alguns que é muito crente, consegue chegar e ainda falar em mistério, sentir a presença de Deus. Então, rapaz, eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Eu tirei férias no ano passado, 20 dias. Eu fiquei uma semana em Fortaleza. Fiquei doente, irmão. Porque não tinha lá, estava fechada as congregações. Eu fiquei doente, fiquei maluco. Falei, não, eu venho aqui para a igreja. Eu gosto de igreja. Eu gosto de estar na congregação. Eu gosto de cultuar. Eu gosto de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que abandona. Os irmãos estão entendendo? E qual que é a nossa função nisso? É admoestar uns aos outros para não deixarem de congregar. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Então a terceira é defender o quê? Defender o quê, irmão? Sua congregação. Defender a sua congregação. Em nome de Jesus. A quarta, irmão, subiu meu esboço. A quarta, irmãos, é defender o seu pastor e os seus obreiros. A gente precisa começar a defender, irmãos, os nossos obreiros, o pastor da igreja. Diga amém. Amém. Tem gente, irmão, que só fala mal do pastor, só fala mal dos obreiros. É inacreditável, irmãos. Não me traga a reclamação dos meus obreiros, não, que você vai passar vergonha. E eu vou te falar umas verdades. Defenda o seu pastor, irmão. Tem crente que não defende o pastor, irmão. Não tem coragem de falar bem do seu pastor.
não tem coragem de honrar o seu pastor, não tem coragem de agradecer a Deus pelo seu pastor, não tem coragem de louvar a Deus pelo seu pastor. Será que tem gente assim, irmão? Será que tem gente assim, irmão? Vocês estão falando, hein? Não consegue, irmão, defender os obreiros da igreja, os obreiros que oram, os obreiros que trabalham na frente dos departamentos. A mocidade precisa orar pelo pastor e pela coordenação. Deus levanta obreiros, irmãos. Nós tínhamos aqui nessa congregação quantos obreiros, irmãos, lembra quando eu entrei aqui? Quem lembra? Não. Quantos obreiros tinha? Hã? Quem, Joel? Só o Ivan. O Ivan estava sozinho aqui, coitado. O presbítero, o Joel era bem cooperador. Deus já levantou, irmãos, 3 diáconos, mais um presbítero. Deus está levantando obreiros aqui, irmãos. Deus está levantando obreiros aqui, irmãos. E vai levantar muito mais, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus colocou na mão da igreja um pastor e obreiros. Você precisa defender o seu pastor. As pessoas falam mal do seu pastor, e sabe o que você faz? Você é omisso. Você não tem nem coragem de falar assim, não, meu pastor não é assim não. Muitas vezes você concorda. Conclusões precipitadas. A São Maria vai com as outras. Tem que defender, irmão. Você precisa me defender. Você precisa defender os obreiros daqui. O melhor pastor para vocês hoje sou eu, porque só tem eu. Os melhores obreiros dessa congregação aqui, irmão. Bom, os melhores obreiros desse setor, os melhores obreiros do ministério do Belém são os da Parapuã. Queira você, goste de você ou não, os melhores obreiros são os daqui. Porque é o que eu tenho. São os melhores, eu tenho que valorizar. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Abra aí comigo aos Hebreus, o 13 de novo, e o versículo de número 17, Vinícius. Obedecei aos vossos pastores. E o que? Sujeitai-vos a eles. Sabe o que é sujeitar-vos? É estar sob o jugo. É ser sujeito a eles. Não é só obedecer. É obedecer e ficar sob o comando deles. É bíblico. É bíblico. Aí você vai falar assim, mas aí é muita autoridade, né? Mas olha o que está sob os nossos ombros. Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que a Bíblia está ensinando para nós, irmãos, é que nós precisamos obedecer, ser sujeitos aos nossos pastores, amar os nossos pastores, para que eles façam a obra do Senhor com gratidão, com alegria, sem peso. Sem peso. Vocês já viram pastor desgostoso de uma congregação? Como que é? Irmão, primeiro que é só porrada, que ele só dá doutrina, é só direto e fica ali, ó. Não é verdade? E segundo, irmãos, é que a obra não cresce, não anda, não se aproveita nada. E Deus está falando conosco aqui essa noite. Deus está falando conosco aqui essa noite. Eu tenho um pastor, então eu tenho que obedecer e ser sujeito ao pastor Elias. E assim sucessivamente, porque a palavra corta aqui primeiro, irmão. E assim vocês precisam ser. A começar pelos obreiros. Porque tem obreiro, irmão. Paulo entregou alguns para Satanás. Alexandre Latueiro, ele teve um pouquinho de
Deus, falou assim, que Deus me pague segundo as suas obras. Alexandre da Torre era terrível. Tem obreiro que é assim. Deu uma credencial, ele virou o diabo. Não é um problema. Mas nós não. Eu e você é obreiro do Senhor, você é uma bênção. Você sabe o teu lugar, a sua posição. Não é? Obreiro, irmão, eu vou deixar para você, sabe? Mas obreiro, irmão, é apagador de incêndio. Obreiro é apagador. Mas tem obreiro, irmão, que não anda com um galão de água, ele anda com um galão de gasolina. De vez de ele botar o negócio, ele joga mais gasolina para o fogo pegar mais ainda. Problema! Hã? Que Jesus guarda esses daí, né? Eu me entregar isso para Satanás. Se estiver aqui, eu já entrego para o diabo. Amém, meus irmãos? Então, que eu possa continuar fazendo a obra do jeito que eu estou fazendo. Leve. Leve não está. Se tivesse muito leve, né, irmão? Fica meio sem graça. Não vem me trazer problema, não. Né? Quinto, irmãos. Então, primeiro, nós vamos defender o Evangelho. Nós vamos defender a nossa família. Nós vamos defender a nossa igreja, a nossa congregação. Nós vamos defender os nossos pastores, os obreiros. Nós vamos blindar, irmão. Blinde o seu obreiro. Blinde o seu coordenador, a sua regente. Blinde. Tem que blindar, irmãos. Eu defendo, eu defendo, eu defendo. Eu defendo. Quando alguém fala alguma coisa, eu fico doido, irmão. Eu fico leão. Não fala não. Fala não. Não vou falar o que eu ia falar porque está gravando. Quinto, nós precisamos defender, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar, nós precisamos defender os nossos irmãos. Aí complicou, né? Hein? A gente precisa defender os nossos irmãos. O forte? Não. É o mais problemático. O mais fraquinho. Você tem que ter paciência. Diga amém. Amém. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Meus irmãos que ficam dando risada. Dá risada não, irmão. Defenda ele. 1 Pedro 1, 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração mas é para amar o que, irmão? Mornamente? Não. Friamente? Não. Ardentemente. Não bate a Bíblia não. É para amar ardentemente. Principalmente aqueles que te dão mais trabalho. É para você amar. É para amar, irmãos. Aquele que te afronta. Aquele que você está ensaiando, está regendo, está pregando, ele fica assim, ó. Meneando a cabeça. É para você amar esse aí. Porque amar o pastor, amar, por exemplo, o Josézinho ali, o José da Joyce. É fácil amar o José. Menininho de 1 ano. Você faz uma coisa, ele dá risada para você. Ele já te olha, já fica de você pegar ele. É fácil amar o José. Mas não é tão fácil amar o Lucas, que é o pai de José. Tem gente que não consegue amar o Lucas. Não é verdade, irmãos? Acha, o Lucas, tudo pro Lucas tá bom, tudo pro Lucas vamos, tudo o Lucas aceita, tal. O Lucas é um puxa-saco do pastor. Esse irmão é tudo puxa-saco do pastor. Não, irmãos. Eles amam a igreja. Eles estão defendendo a igreja. Aleluia. Mas tem que amar, tem que amar, tem que amar. Aí a pessoa que fala que o Lucas é isso, o Lucas tem que fazer o que com ela? Dá vontade de passar no chapisco. A verdade é essa, irmão. A verdade é que dá vontade de pegar e passar no chapisco, né? Nossa, se sou eu das antigas, eu vou levar lá na esquininha ali, ó. Eu dava uns boxes. Mas não, tem que amar, irmãos. E você também precisa amar. É difícil? Não é fácil, né, irmão? Sim ou não? Fala não, porque não é fácil. É difícil. Mas é o que a palavra está nos instruindo. E você glorifica o nome do Senhor.
Abra aí aos Hebreus, nós vamos ler do capítulo 10 de novo, mas nós vamos ler do 24 ao 25. 24 ao 25. Olha o que o apóstolo está dizendo. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Segura. Então assim, eu preciso considerar você parte de mim, porque nós somos um corpo. Eu preciso olhar para você, ter você como eu. Você faz assim, eu sem você não sou completo. Eu sem a irmã Neuza, sem a minha mãe, eu não sou completo sem o Fê, sem o Miquel, sem o Ismael, eu não sou completo. Então, o que o apóstolo está dizendo? Consideremos uns aos outros. Aí ele fala assim, para nos estimularmos ao amor. Primeiro ao amor, depois às boas obras. Então eu tenho que estimular você a amar aquele irmão que está pisando no teu pé. Essa é a sua função. Então quando alguma irmã, um irmão, um obreiro vier falar para você, olha, fulano, aquela situação me deixou assim, aquela pessoa não me desce mais. Qual que é a tua função? Aí você tem que estar cheio do Espírito Santo para estimular esta pessoa que está com essa dificuldade de aceitar aquele ali, estimular ele em amor. E aí, por consequência, as boas obras. E nessas boas obras há o perdão. Mas o que a gente faz, irmão? Ô irmão, misericórdia, né? Misericórdia é um culto de doutrina, irmão, mas é a verdade que a gente passa. Quando a pessoa chega e fala, mas essa desgraça fez isso comigo também. Sabe o que a gente devia fazer? Vamos excluir ela, vamos queimar ela, não dá mais solo para ela. Não dá mais solo para ela. Aí o sonoplasta, a mulher do sonoplasta, a Camila, a tia Camila não tem boca para ninguém, né? A tia Camila uma vez. Mas aí a tia Camila tem uma briguinha com fulano, aí o Vinícius vai fazer o quê? Aí o Vinícius fala assim, mexeu com a minha varoa, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Aí o pastor chama fulana, vem cantar o hino. Aí a fulana vem, o Vinícius vai fazer o quê? Vai dar uma sabotadinha ali, vai parar o microfone, para o playback. Não, irmão. Quando ela chega, o Vinícius cheio de Deus, fala, não, Camila, perdoa ela, vamos conversar com ela, corta esse laço, minha esposa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos cuidar, defender os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Vai no versículo 25. Não enchemos a nossa congregação, como é de costume, antes admoestando-nos uns aos outros, exortando, ensinando, falando uns aos outros. Qual que é a primeira ação quando se tem uma confusão dentro da congregação? Satanás já solta o vulto, ele fica ali arrumando aquelas confusão, você não entende. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, pode prestar atenção, é sair do conjunto. Ela sai do conjunto. Ela não vem no ensaio, dá uma desaparecidinha, aí vem. Aí ela vem do pastor e fala assim, pastor, eu senti de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Eu ouço isso direto. Eu senti de Deus e eu vou sair do conjunto. Aí eu já falo assim, eu falo, você vai sair da igreja. Não, pastor, não vou não, você vai sair da igreja. Não, pastor, não vou. Então tá bom, você quer sair do conjunto? Então tá bom, amém. Ela sai do conjunto. Ela sai do conjunto, ela começa a sentar aqui depois das crianças. Vai passar 1 mês, 2 meses, ela vai sentar ali, onde é que está o bebê? Ali. Ela vai para o fundo da igreja. Fundo da igreja. O fundo da igreja. Daqui a pouco, irmão, porque o laço não foi cortado. Mas hoje você está aprendendo que você precisa defender os irmãos. Mas antes de defender os irmãos, tem que defender os pastores, os obreiros.
Você tem que defender a tua congregação. Aleluias! Nós estamos falando lá aqui no ambiente de igreja. Nós vamos aprender isso, irmãos. Porque está chegando o dia, E tanto mais quanto vezes que vai se aproximando daquele dia. Qual que é aquele dia? É a vinda do Senhor. Mateus 24, que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o amor que vai se esfriar não é dos que estão lá fora, é dos que estão dentro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então, irmãos, são 5 lições. Nós precisamos defender, primeiro, o Evangelho, segundo, a nossa família, terceiro, a nossa igreja, quarto, os nossos pastores, os nossos obreiros, e quinto, os nossos irmãos. O tema da mensagem é defendendo o que é de Deus. O Evangelho é de Deus. Diga amém. A tua família é de Deus. A tua igreja é de Deus. O teu pastor e os obreiros são de Deus. E os irmãos são de Deus. Defenda-os no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.